via satélite para todo o Brasil, começando hoje o programa Entre Elas. Segunda-feira, início de semana. Ontem, domingo de Páscoa, comi chocolate pra caramba. Bom dia, Bob. E você? Tá em casa, Keila? Na verdade, eu não como chocolate porque eu tô tentando emagrecer, tentando voltar à minha forma de adolescente, mas de vez em quando eu como docinho, como bombom, como chocolate. Muito bom, né, Bob? E muitos brasileiros têm o hábito de comer, tanto na Páscoa como no dia a dia, comer muito chocolate, comer muita coisa doce. E é esse hábito de comer bastante açúcar que termina por desenvolver algumas doenças, né, alguns problemas de saúde. Doenças sérias. Como diabetes, por exemplo, né? E é sobre esse tema que nós vamos estar hoje aqui conversando com a endocrinologista, a doutora Paula Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Keila, vamos logo tentar desvendar algumas coisas aqui a esse respeito do diabetes. Doutora Paula, o que é o diabetes? Como é que a gente pode passar para as pessoas de casa exatamente o que é o diabetes? O diabetes é uma doença caracterizada pela disfunção da ação da insulina a nível periférico, ou então a ausência da insulina na corrente sanguínea. A insulina é um hormônio produzido pela célula beta do pâncreas, fundamental para a gente absorver a glicose do sangue. Então, para o organismo da gente funcionar, para a gente pensar, para os músculos funcionarem, a gente precisa de glicose. Então, é um hormônio fundamental para a vida. E por que ele para de funcionar? Por que existe essa disfunção? Então, basicamente existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença que a gente chama de imunomediada. Existe uma destruição autoimune, como a maioria das doenças autoimunes não tem uma etiologia definida. Então, a destruição dessas células betas que são responsáveis pela produção da insulina. Só que a diabetes tipo 1 é responsável por cerca de menos de 10% dos casos, que é mais frequente em crianças, em adolescentes. A grande maioria dos diabetes, que corresponde ao diabetes tipo 2, a mais de 90% dos casos, tem uma prevalência maior, mais frequentemente no pacientes acima de 50 anos. Agora, no caso da diabetes tipo 1, como você falou, é mais para crianças e adolescentes, por causa do excesso do açúcar? É mais comum. É mais comum em crianças e adolescentes, a não ser que tenha uma forma adulta, que a gente chama de ilada, que é uma forma que o diagnóstico é mais tardio. Mas exatamente, é o excesso do açúcar na corrente sanguínea e a dificuldade desse açúcar de entrar na célula devido à ausência completa da insulina. Por isso que nesses pacientes diabéticos tipo 1, eles têm que fazer o uso restrito da insulina. Não existe tratamento medicamentoso, é só com a insulina. E imagino como isso é mais comum com crianças e adolescentes, o lanche, né? O lanche das crianças hoje tá bem errado. Tem que haver toda uma preocupação com a alimentação, principalmente das crianças, né? Porque ali está se iniciando, o organismo está começando a se preparar, a ser construído. Então, acho que muito mais preocupante no caso das crianças. É verdade, quando vem a se preocupar já é tarde demais. Nós temos aqui, doutora, uma história de uma senhora, Dona Joana, que ela conta um pouco da experiência dela, da convivência com o diabetes. Nós temos essa história aqui, vamos soltar para a senhora ouvir. Ok. Descobri que tinha diabetes quando eu tive uma crise de hipertensão. Fui socorrida e lá nos exames foi constatado que eu estava diabética. Fiquei chocada, muito triste. Porque eu tenho medo porque a diabetes acarreta esses problemas de amputação, de cegueira, de tudo. Se você não tiver cuidado com a sua situação, sua alimentação, ela acarreta todas essas coisas. Eu não tomo insulina, só tomo comprimido e faço dieta. E sempre caminhar para manter a situação, meu estado físico bem. As pessoas, eu aconselho as pessoas que é diabética, que faça como eu, que eu vivo bem. Eu mantenho a minha dieta, meus exercícios e vivo tranquilamente. Eu aconselho essas pessoas que não ligam na alimentação, não caminha, não toma medicamento que não quer, fica abusando da saúde. Mas não abuse não, a saúde é muito importante e é gostoso, é bom viver. Eu vivo muito bem, graças a Deus eu vivo muito bem. Olha aí,
Linda história, né? Falou tudo. A dona Joana é uma senhora que sempre assiste o nosso programa, né, Keila? Ela não perde o programa nem um dia. E ela tem essa história, né, da convivência com o diabetes. No caso dela, ela fala que ela não precisa tomar insulina, que ela tem uma dieta balanceada, que ela pratica atividades físicas, ou seja, esse conjunto de coisas são importantes, tanto para a prevenção quanto para quem já está diagnosticado, é isso? Isso, com certeza. É interessante falar que Dona Joana iniciou o relato dela falando das complicações. Então, o diabetes é uma doença muito estigmatizada ainda. Antigamente não existia assim, um tratamento tão de ponta como a gente tem hoje. Então, eu acho que a palavra que deveria ficar aqui, que a gente deveria frisar, é prevenção. Tanto na incidência do diabetes, por ela ser uma doença multifatorial, a obesidade realmente, com essa transição nutricional, hoje a alimentação da população em qualquer nível socioeconômico não é legal. Então existe relação do sobrepeso, obesidade? Exato, com certeza, porque o sobrepeso gera uma resistência à insulina. A insulina ela não consegue agir, consequentemente aumenta os níveis de glicose no sangue, consequentemente eu vou forçar meu pâncreas a produzir mais insulina e muitas vezes ele não aguenta a sobrecarga e acaba desenvolvendo um diabetes. Então a prevenção, tanto na incidência, tanto em gerar a doença, como de prevenir as complicações. Tanto o diabetes como as complicações são preveníveis. Então, hoje em dia, infelizmente, o diabetes é a principal causa de cegueira irreversível e de amputação não traumática de membros inferiores. Então, assim, a gente é uma luta diária do médico, mas o paciente tem que ajudar a gente na dieta e na atividade. Dia a dia, exato. Né? Na alimentação, na atividade física, tudo isso. E quando isso acontece na gestação? Fica até o bebê nascer ou a mãe fica realmente com a diabetes? Pode acontecer dela curar no nascimento do bebê? Certo. A diabetes gestacional já é uma entidade em separado. O que acontece na gestação? A placenta, ela produz alguns hormônios que a gente chama de diabetogênicos. Eles são hormônios hiperglicemiantes. Então, muitas vezes a paciente não tem nenhuma história de diabetes e durante a gestação ela desenvolve o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, não necessariamente, e na grande maioria dos casos, essa gestante não vai ser diabética ao término da gestação. Então, tudo isso vale também para a gestante, como não aumentar muito o peso durante a gestação, ter uma alimentação balanceada e fazer os exames de triagem, que é na primeira consulta do pré-natal e entre a 24ª e 26ª semana de gestação. Então, ela consegue detectar isso já na primeira semana? Já na primeira semana com a glicemia de jejum. Doutora Paula, nós estávamos conversando antes do programa entrar no ar, como seriam as formas de detectar, de as pessoas perceberem que pode estar com diabetes? Isso, a grande maioria dos diabetes tipo 2, que é o que a gente tem falado mais aqui, eles são assintomáticos. Por exemplo, Dona Joana, ela fez um diagnóstico com aumento de nível de pressão. Então, o diabetes é uma doença que está atrelada tanto à hipertensão arterial, como dislipidemia, que é o colesterol alterado. Então, assim, mas o diagnóstico em si, ele é difícil porque não dá sintomas. A não ser que abra um quadro agudo de disfunção pancreática com ausência completa de insulina, que é a poliúria, polifagia e polidipsia. E o que é isso? Fazer muito xixi, beber muita água e ter muita sede e perder peso. Então, é difícil abrir esse quadro. Então, o diagnóstico basicamente é feito por exame de sangue, que é a glicemia de jejum. Então, nesse caso, o mais indicado é periodicamente estar fazendo os exames, estar consultando lá para ver se está tudo certinho. Principalmente se tiver fator de risco associado. Obesidade, acima de 45 anos, colesterol alto, pressão alta. Então, esse paciente a gente tem que acompanhar de pertinho. Com mais frequência, né? Isso. E falando em acompanhar de pertinho, isso depende dele, a alimentação, praticar uma atividade física. Como ele pode tentar amenizar a situação? Depende total. Assim, o comprometimento do paciente é o que eu digo aos meus pacientes. Existe tratamento, é uma doença que a gente tem como controlar, mas se a gente não tiver essa ajuda dele na alimentação e na atividade física, não tem como controlar, não. Não tem como atingir os níveis esperados, que a gente chama assim. Agora assim, doutora Paula, vamos tentar trazer um pouco para a realidade das pessoas que estão em casa. Ok. Qual seria, vamos primeiro falar de prevenção, qual seria as formas que as pessoas poderiam prevenir o diabetes com relação a uma alimentação, por exemplo? O que é que poderia ser evitado ou cortado de vez da primeiramente dieta? Um acompanhamento com a nutricionista. Todo diabético tem que ter uma dietinha regrada, uma dieta balanceada. Tirar
carboidrato simples, carboidrato refinado, açúcar, completamente proibido, certo? Falando em carboidrato, é o quê? Carboidrato simples é o pão, é a massa, o arroz, o macarrão, é o carboidrato simples. E dá preferência àquele carboidrato mais complexo, que são as raízes, a macaxeira, o inhame, a batata doce, que eles conseguem manter um nível de glicose constante no sangue sem fazer picos e exigir de insulina e exigir muito desse pâncreas. Então eu vou conseguir manter minha glicose legal e não vou exigir muito do meu pâncreas. Muito bom. E também agora falando de atividades físicas, de maneira geral, uma caminhada... Uma atividade física regular, acima de 30 minutos diária, que a gente considera como atividade física regular. E um exercício aeróbico. O paciente, inclusive, ele vai de acordo com o que o organismo dele, de acordo com a idade, se tem algum problema, questão ortopédica. Então, assim, o interessante é se movimentar. E outro fator importante é o sono, né? Dormir bem. Dormir bem. Também pesa. Exatamente. Então eu acho que ela não vai ter problemas com diabetes. Oh, que bom! Vamos continuar. A respeito de almoço e janta, o que é que a gente poderia tentar trocar para amenizar essa situação? Logicamente aumentar a ingesta de frutas, verduras e trocar... Não tem problema com a fruta, também tem um açúcar. A frutose. Não afeta. Não, existem algumas frutas que têm um teor maior de frutose e outras com teor menor. Então dá preferência à laranja, a maçã e evitar aquelas frutas mais ricas em frutose, né, mais calóricas. Abacate, banana, manga. Ok. Vamos agora para o intervalo e voltamos já já. Doutora Paula Oliveira. Vamos tentar ajudar o pessoal agora falando um pouquinho do diagnóstico, né? Como é que a gente poderia ajudar as pessoas nesse sentido aí? Isso. Todo mundo assim ficar atento em relação a realmente se prevenir, né? E esse diagnóstico é feito nos postinhos de saúde. Pacientes que têm aqueles fatores de risco, como pressão alta, colesterol alto, idade acima de 45 anos, precisam ser triados mais precocemente, ou que tiveram até uma história de diabetes durante a gestação. Como a gente conversou aqui, a menor percentagem de mulheres que teve diabetes gestacional irá desenvolver a doença, mas essa paciente está em risco maior de desenvolver o diabetes, como também a criança, que teve durante 9 meses, esteve sob ação de maiores níveis de glicose. Então, o diagnóstico é feito basicamente com a glicemia de jejum, ou uma hemoglobina glicada, ou com um teste oral de tolerância à glicose, que é o famoso aquela garapinha, que toma quando a glicose de jejum dá alterada. Aí ele pode ser dado o diagnóstico só pela glicemia de jejum, mas se ela der um valorzinho intermediário, entre 100 e 126, aí a gente tem que fazer o teste da garapa. Falando um pouquinho de teste, existem umas pessoas que têm um aparelhozinho em casa que vai medindo lá os níveis, né? Isso, é a glicemia capilar. É seguro aquilo ali? É seguro e é importantíssimo para o paciente diabético, para a gente ter aquele controle mais imediato. Uhum. Aquele controle antes e após as refeições. Porque hoje em dia o melhor parâmetro para controle do diabetes realmente é a hemoglobina glicada, que ele dá um valor de meses anteriores de controle. Mas para aquele valor, aquele alimento, o paciente que, por exemplo, faz contagem de carboidrato, pacientes tipo 1, pacientes tipo 2 que usam insulina, aquela insulina de ação rápida, ele precisa contar. Em tal refeição, eu vou comer tantos gramas de carboidrato. Então, quanto eu vou aplicar daquela insulina? Quanto é que está a minha glicose nesse momento? Então, esse controle imediato é importantíssimo para o paciente. E é uma doença muito séria, Bob. Eu conheço uma pessoa que, desde pequeno, ele nasceu já com diabetes. E ele, se apertar o dedinho dele, já sai gotinhas de sangue. De tanto exame que ele faz, acho, o dia todo, né? Ele anda com esse aparelho, um isopor com algumas seringas, e ele mesmo aplica, né? E assim, é uma doença muito séria que as mães precisam ficar atentas, né? Mudar a alimentação da criança. A respeito dessa injeção, tem que ter uma temperatura ambiente, não pode,
Qual é o cuidado que a mãe ou que o paciente precisa ter com essas... As insulinas mais antigas, realmente elas tinham que ser refrigeradas. Mas hoje em dia, as insulinas mais modernas, que são as canetinhas, a insulina que o paciente está usando naquele dia, ele pode até inclusive levar no bolso. As outras insulinas ele refrigera. Eu vi dentro de um potinho de isopor. Isso, mas tem umas canetinhas mais modernas que você pode inclusive deixar a temperatura ambiente. E ele tem algum sintoma, para usar para tomar aquela injeção? Ele tem horário? Como funciona isso? Os horários são pré-estabelecidos pelo médico, na verdade. Agora, existem os tipos de insulina. Existe uma insulina que você faz 1 a 2 vezes ao dia, dependendo do tempo de ação dela. Existem algumas insulinas mais modernas agora que você aplica 1 vez ao dia, podendo até postergar de dias alternados o uso da insulina, umas mais modernas. E aquelas insulinas, o que vai dizer do tempo é a ação. Existe a insulina prolongada, de ação longa, e existem as insulinas de ação curta, que vai agir exatamente naquele alimento que você vai ingerir. Por exemplo, as de ação curta, você ou ingere meia hora antes ou durante a refeição. Então agora o médico ele vai estabelecer junto ao paciente quanto ele vai fazer de dose, quantas vezes ao dia ele vai precisar tomar. E a aplicação, onde que é? Preferencialmente na região abdominal. Mas existem outras que têm uma melhor absorção. Mas existem outras regiões também, a face aqui posterior do antebraço, coxa. Daqui a pouco a gente volta conversando mais. Bom, e voltando aqui agora com a doutora Paula Oliveira. Doutora Paula, a gente estava conversando aqui com o Rodolfo VT, é o seguinte, tem pessoas que são diagnosticadas com diabetes, mas acham que é só cortar o açúcar ou diminuir a quantidade de açúcar, comer pão só de manhã, enfim. Acreditam que basta fazer apenas algumas coisas e está tudo resolvido. Na verdade, não é assim que funciona, né? Existem alguns casos que chegam a pontos um pouco mais graves, como a cegueira, como a senhora falou no início, amputação de membros, né? O que é que pode ser feito neste caso de pessoas que têm essa visão? O que é que pode ser feito? Realmente assim, a dieta é o carro-chefe. Então, você ter uma alimentação regrada e cortar o açúcar e ter um acompanhamento com a nutricionista é primordial para você conseguir atingir as metas. Porque existem muitos estudos que foram feitos justamente para a gente conseguir qual seria a meta ideal para aquele paciente não chegar a desenvolver as complicações. Então, muitas vezes o paciente ele está sintomático, está fazendo o tratamentozinho dele, mas ele não está dentro da meta. Então, isso gera as consequências, tanto as complicações que a gente chama de microvasculares, como as macrovasculares. Hoje em dia, um paciente diabético ele tem de 3 a 4 vezes mais chance de ter um infarto agudo de miocárdio, de ter um acidente vascular encefálico, que é o chamado derrame cerebral, e as complicações microvasculares, que é aquilo que a gente estava conversando, que a gente chama de retinopatia, que é a cegueira. Se realmente evoluir para um grau grave de retinopatia, pode levar a uma cegueira irreversível. O dano nos nervos, que a gente chama de neuropatia. Então, aquele paciente com os níveis constantes altos de glicose no sangue, ele começa a ter uns sintomas. Isso é muito referenciado pelas pessoas. Doutora, eu sinto formigamento, eu sinto uma queimação nas minhas pernas, uma dor que eu não sei de onde vem. Então, como é a melhor forma de prevenir a neuropatia? É manter os níveis de glicose dentro das metas, certo? Então, o que acontece? O tempo passando e os níveis de glicose altos, e a pessoa vai perdendo a sensibilidade nos membros inferiores, às vezes leva uma pancada, leva uma topada e não sente. Então, aquela topadinha gera um calo que forma uma ferida, e aquela ferida muitas vezes não é bem tratada. O paciente diabético, ele tem dificuldade de cicatrização. Então, aquela ferida pode gerar uma úlcera, essa úlcera pode infectar, dar uma necrose e, infelizmente, evoluir para amputação. Então, como a gente conversou, a principal causa de amputação não traumática hoje de membros inferiores, infelizmente, ainda é o diabetes. Isso porque aquela região fica adormecida? Fica adormecida, perde a sensibilidade. Então, é importante você ter um calçado confortável. As mulheres, nós somos, assim, adoramos usar um salto alto. Mas infelizmente tem que ser aquele salto mais quadradinho, no máximo de 3 centímetros, evitar as sandálias abertas, porque você pode ir machucando, a sandália vai machucando e você não vai sentindo
aquele Isso, desconforto. tanto no pé quanto na mão, evitar cair mesmo, né? Mas é mais comum nos membros inferiores. E quando acontece a amputação mesmo no hospital, tem pacientes que vai amputando, né? Vai amputando. Não consegue ter um exato. controle. Exato. Justamente gerado pelo descontrole da glicose. Então, assim, primordialmente, glicose, uma hemoglobina glicada abaixo de 7, glicemia de jejum abaixo de 110, glicemia pós-prandial idealmente abaixo de 130, a gente consegue, assim, no idoso, como o risco de hipoglicemia é maior, ou seja, o que é hipoglicemia? A glicose baixar muito rápido. Então, como no idoso o risco de ter uma hipoglicemia maior, a gente consegue manter uma hemoglobina glicada um pouquinho maior, entre 7,5% e 8% a gente ainda deixa. Mas no paciente jovem, a gente fica lá no pé. Não tem acordo, né? Tem que seguir a regra, fazer o que precisa ser feito para continuar com a saúde em dia. Com não certeza. É isso? Doutor, existe algum instituto ou algum centro de tratamento para o diabetes hoje em Pernambuco? Em Pernambuco o tratamento do diabetes é mais feito pelos postos de saúde. Sim. Que tem aquele contato direto com o paciente. Mas também existem alguns serviços de referência, certo. Como no Hospital Agamenon Magalhães, é um serviço de referência de endocrinologia em geral, tanto de diabetes como de outras doenças endócrinas. No Agamenon Magalhães é a referência. E não existe nada, tipo, previamente, não existe nenhum tratamento prévio. Só depois que a pessoa tem a doença que existe tratamento, mas algo para prevenção? Existe a prevenção. Na verdade, a prevenção vai ser a prevenção daqueles fatores que influenciam o desenvolvimento do diabetes. A obesidade, o sedentarismo. Tudo isso nós conversamos a base. aqui. Que eles estão correndo ali juntinho, obesidade e diabetes. Doutora Paula, quem quiser entrar em contato com a senhora, tirar algumas dúvidas, esclarecer mais algumas coisas sobre o diabetes, como é que pode fazer? Olha, eu atendo no Centro Médico Ponte do Shoa, ali na Avenida Rui Barbosa. E o telefone é o 3427-1459 ou 3427-1919. Bom. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Esperamos tê-la aqui mais vezes, né, Bob? Por favor, para nos orientar o pessoal de casa a manter a saúde em dias. Tá bom, Eu doutora? que agradeço vocês, foi um prazer. Prazer todo nosso. E você que está em casa, o programa Entre Elas fica por aqui. E amanhã tem assunto bacana também, né, Bob? Amanhã muita coisa boa amanhã, gente. Ó, fica ligado, amanhã às 11 horas da manhã nós vamos conversar aqui no estúdio sobre sexo na adolescência. Você não pode perder. Muita coisa interessante e tem muita coisa para aprender com esse tema aí, tá bom? Até amanhã. Até amanhã às 11 horas. Esperamos por você.